Meu nome é Otávio Pepe e eu vou apresentar o trabalho 3 de redes, né? Esse reparo trabalho com conexão TCP, a parte 2, que é a exibição das imagens. Então, primeiramente eu vou iniciar o servidor aqui. Aqui, no lado esquerdo, é o log do servidor, no caso. Aí tem a porta que ele está rodando e eu vou rodar o servidor então. Aqui apareceu a primeira aquisição aqui, conectando, toda a aquisição aqui, que ele foi conectado. E esse aqui é o index da página. Tá, e agora eu vou pintar outro cliente para criar outra thread. No caso, vou ter que usar um navegador diferente, porque se eu usar o mesmo navegador, os navegadores atuais eles têm uma parte de otimização que eles aproveitam a mesma conexão TCP para várias abas, então eu não consigo simular isso só em uma aba. Eu preciso utilizar vários navegadores para simular isso. Então aqui eu vou abrir outro navegador, a mesma conexão. Aqui ele abriu, outra conexão aqui. E vou procurar por uma imagem agora. Mas mais tem image.jpg. Aqui apareceu a imagem. Se você ver, parece que ele fez a aquisição aqui com o ID 4. Se eu vir aqui, por exemplo, buscar outra imagem no outro navegador. Aqui. Se eu vir aqui, image.2.png. Opa. Aqui eu acabei colocando uma imagem que não tem, porque eu coloquei o ponto sem querer aqui. Mas aqui já mostrou a parte do erro 404, que eu estou procurando por um arquivo que não existe. No caso eu digitei errado. Então se eu vir aqui, ele vai achar a outra imagem. E aqui eu estou de volta conexão. Estou mostrando aqui a conexão 1. Às vezes ele pula alguns Ds porque os navegadores ele abrem uma conexão tipo de otimização. De caso a primeira conexão esteja sendo muito utilizada, eles deixam uma segunda em standby. Nesse caso, então, os navegadores eles abrem mais de uma conexão por vez. Então eu acabo pulando alguns Ds por conta disso. Tá, e aqui no... Você vê aqui de volta, vou colocar outra imagem aqui. Outro navegador. Agora vai aparecer o ID daquela mesma conexão. Se eu ver aqui, imagem 3.png. Aqui, ó, ID 4, outra imagem. Se eu ver aqui, ele vai aparecer que é o ID 1 da conexão. Aqui, ó, ID 1, toda a parte da conexão. Tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Tá. Basicamente isso. Tá. E agora, como você pode ver, exibi vários tipos de arquivo, tanto como PNG, com JPEG, quanto HTML. E mostrei o E404. Agora eu vou para o código. Aqui. Essa é a parte do código do index, que é esse aqui, que é esse cara aqui, index.html. Essa parte aqui está definida aqui. A parte do cliente, como o browser agora faz o trabalho do cliente, a gente não tem mais essa parte dentro do cliente agora. A gente só vai ter a parte do servidor, no caso. Na parte do servidor, o que faz aqui o servidor? Aqui é o mesmo que eu já fazia, eu só mudei o diretório aqui, da versão antiga para essa nova, de onde salva os arquivos, criei um diretório específico para salvar os arquivos. Só mudei esse caminho aqui. Os inputs continuam os mesmos das variáveis para inicializar o servidor. As portas e tudo mais, os defines. Aqui a lista de clientes também, que salva as threads dos clientes, continua a mesma coisa. Os IDs dos clientes também continuam a mesma coisa, conforme ele for criando uma thread para cada cliente, ele vai dando um ID para ele. A hash do arquivo continua a mesma coisa, não foi modificado o trabalho antigo. Agora, essa parte que foi modificada, essas são as funções novas que foram implementadas para essa segunda parte. Essa parte aqui, ele seleciona o tipo do arquivo para depois seguir fazer o send file. Ele só olha o arquivo, basicamente, esse aqui é um tipo genérico para baixar o arquivo, caso não tenha os tipos abaixo. Ele só vê qual é o tipo de arquivo pela extensão e configura no send file daí, para ele enviar o tipo de arquivo certo.
Aqui no Sendfile, basicamente eu pego o tamanho do arquivo, que tipo que ele é, utilizando a função de cima aqui, monto o cabeçalho e mando pela saída, pela conexão, o arquivo aqui, basicamente. Tá? E aqui no Send 404, esse aqui é o template do erro, que no caso é só o HTML do erro, para mandar o corpo dele, que é escrito lá. Deixa eu ver aqui, esse ponto. Vou colocar um image para ele dar... Opa! Deixa eu voltar. Você vê aqui, ó, index 2, por exemplo, ele dá erro. Esse aqui, que seria esse caso aqui. E aqui é o resto do cabeçalho. O cabeçalho, o corpo e mandando e-mail. Essa parte aqui da versão antiga não existe mais, que era a parte de mandar mensagem para os clientes. Como agora você não manda mensagem, não tem mais essa parte. Que o tratador dos clientes, que fica em cada thread do cliente em si. Ele vai receber, ele vai pegar pelo ID a conexão dele, do mapa de ID que tem lá em cima, vai conectar nele, daí ele vai ficar olhando as requisições. Até você finalizar a conexão, ele vai olhar as requisições. Pela conexão, ele vai ver se existe uma conexão, não foi encerrada. Vai pegar qual que é a requisição que tem que fazer nessa conexão, que foi pedida. Daí ele desmonta todo o cabeçalho aqui, essa parte aqui. Depois vê se não foi pedido para fechar essa conexão em alguma parte do cabeçalho. Vê se esse método é get, valida isso aqui, que se não for get vai dar um erro. Daí se ele só passar como traço path, ele encaminha para o index. Se não, daí depois caminha para index. Daí ele pega e monta esse caminho do arquivo e acha esse arquivo que está aqui no servidor, que está aqui dentro, e manda ele. Se der algum erro, isso aqui, por exemplo, não existe esse arquivo, ele dá o erro 404. Aqui embaixo tem toda a parte das outras mensagens, que era antes da versão antiga do exit, de pegar um file, de mandar uma mensagem, que não existe mais nessa versão, que os comandos mudaram no caso. E aqui o termino de sessões, se der algum erro para ele não te mostrar. Quando for finalizado a thread, você fecha a conexão, essa parte aqui. Fecha a conexão, tira ele da fila, você mostra que a conexão foi encerrada. Aqui eu tenho o loop de aceitação, que é uma thread que fica verificando que se alguém conectar e conectando ela, que ele fica só basicamente fazendo isso. Fica tentando conectar, conectou alguém, conseguiu. Então ele aceita essa conexão. Se der um erro, ele mostra. Daí ele cria um objeto com essa conexão. Aqui, atribui um ID para ele, coloca ele no mapa, que é instanciado lá em cima, que é uma variável global aqui em cima. Vai ser a informação desse cliente. E cria a thread dele. E start a thread do cliente. Aqui o server console é só para ter os prints para mostrar. E para eu conseguir finalizar o servidor também, se o caso eu queira. Aqui eu só mudei a descrição do texto. Aqui permanece a mesma coisa da versão anterior. Exceto pela parte que agora ele não tem mais a mensagem de mandar a mensagem que está encerrando o servidor dele para os clientes. Também não manda mais mensagem para o cliente de texto, no caso. Por isso as duas partes foram tiradas. E a main basicamente aqui. A main é a parte de abrindo sockets aqui, de conexão. Setando eles. Criando a thread da aceitação das threads e startando ela, ligando o console log. Então, basicamente é isso. E acho que esse foi o trabalho. Aqui são os arquivos. E tem essas 3 fotos aqui, no caso. Isso, esses são os arquivos aqui. Tem o index. Tem o image.jpg. Tem o image2.png. Tem image3.png. E tenho uma mensagem de erro genérica aqui. E é isso. Acho que é isso o vídeo. Muito obrigado.